Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a participação do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contando ainda com a presença do jornalista Vinícius Rodrigues, de O Fluminense. Prefeito, uma questão, talvez o senhor não queira responder, mas ela tem que ser colocada. O senhor não tem sido lembrado como possível candidato ao governo do Estado. No PDT, o presidente Lupe aventa essa possibilidade. O senhor está no PV ainda, não é isso? Estou no PV. Mas o PDT aventa essa possibilidade numa chapa com o Ciro Gomes. O próprio PT também admite analisar o seu nome, o presidente do PT, Quaquá, acha que essa é uma possibilidade em estudo, uma possibilidade em análise, ou seja, o seu nome tem sido lembrado como um potencial candidato ao governo do Estado. E num quadro que não há mais nenhum outro nome pule de 10. Não há anteriormente nós tínhamos nomes que se colocavam como nomes imbatíveis. Isso não existe mais e o seu nome vem crescendo nesse terreno. Como é que o senhor encara essa questão? E eu quero saber o seguinte, há a possibilidade do senhor se candidatar, já que o senhor fez aqui nesse programa até agora um discurso quase de candidato, falando de questões estaduais, falando de questões nacionais e questões importantes que às vezes me pareceu que já é um discurso de candidato. Não, imagina. Não, eu vou te falar, Ricardo, com a maior sinceridade, eu fiz 40 anos agora e... Mais uma razão, assim, então. Tenho muito orgulho. Com muita disposição. Não, eu tenho muito orgulho daquilo que a gente está fazendo, apesar de todos os problemas que persistem, dos desafios, mas do trabalho que a gente está fazendo em Niterói. Niterói foi capital do Estado. Niterói, evidentemente, é uma cidade importante no Estado e vai dar a sua contribuição ao debate, né, do Estado e do país. Eu quero muito contribuir para o debate sobre as soluções que nós precisamos construir para o Rio de Janeiro. É aqui que a gente vive, é aqui que nós temos nossos filhos, né? Todos nós, cariocas e fluminenses, temos as nossas responsabilidades. Claro, os governantes têm que fazer o papel deles. Infelizmente, muitas vezes não têm feito, ao contrário, têm feito coisas erradas. Mas eu acho que cada um dos 16, 17 milhões de fluminenses e cariocas, nós temos responsabilidade. E eu, como cidadão fluminense, eu vou participar dos debates, né, com relação aos temas do Rio de Janeiro, mas eu estou muito entusiasmado, muito motivado para, até 2020, fazer de Niterói o melhor lugar para viver e ser feliz, porque realmente, apesar de entregas importantes, nós não vamos parar. Prefeito. Vamos manter esse dinamismo para que Niterói possa seguir em frente com projetos esperados pelos cidadãos e pela sociedade. Prefeito, situação nacional. Tivemos um impeachment, assumiu o vice-presidente Temer e agora há denúncias graves contra o vice-presidente Temer e o Brasil se encontra mais uma vez diante da possibilidade de substituir o seu mandatário, seja por impeachment, seja por renúncia, seja pela cassação da chapa no TSE, ou seja, vivemos mais uma vez uma situação de apreensão por conta do descontrole absoluto de práticas políticas que estão aflorando, que estão sendo condenadas pela sociedade e pelas instituições como o Ministério Público enfim, etc. Como é que o senhor está vendo essa situação? Que tipo de análise o senhor, como uma cabeça política pensante, o senhor faz do momento nacional? Olha, Ricardo, eu era presidente da União dos Estudantes. Sim. Em 92. E eu me lembro que naquele momento havia uma convergência da sociedade, a Fiesp, a Firjan, a CUT, a UNE, a CNBB, a OAB, todos convergiam para aquele movimento civil de saída do Collor. E com o Itamar, nós tivemos realmente um processo de diálogo. Né, eu me lembro que tinha no governo Itamar Irundina e Fernando Henrique Cardoso. Né? Mas Itamar não se atreveu a querer fazer reformas tão drásticas. E o Itamar tinha assim, o maior escândalo do governo Itamar foi aquela senhora no carnaval do Rio de Janeiro. Né? Então, realmente, ele acabou cumprindo um papel histórico importante. Infelizmente, eu acho que o quadro é diferente. Né? Primeiro porque, por mais que a presidenta Dilma tivesse cometido graves erros na gestão e tenha perdido a condição... Nós estamos no final do programa já. Só para ser breve. Então, o presidente Temer, ele assumiu
num contexto onde havia muitas dúvidas sobre se de fato havia sido cometido crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Né? Não havia um fato incontestável, né, inquestionável, e quem conduziu tudo isso foi o Eduardo Cunha. Né? Então, realmente, já havia um problema de legitimidade e eu acredito que o presidente hoje realmente tem uma situação muito delicada, política, porque ele já tinha uma baixíssima popularidade, né, 4% de popularidade. Provavelmente essa popularidade diminuiu ainda mais e o Brasil, né, e sobretudo Brasília, precisa construir saídas, porque eu acredito que o Brasil não pode e não aguenta, Ricardo, amigos e amigas telespectadores, mais 1 ano e meio de instabilidade. O senhor acha que ele resiste até 2018? Ricardo, o senhor acha que há condições políticas para ele permanecer à frente do governo? Eu falo aqui não como prefeito, mas a condição de sociólogo por formação, sim, cientista político. Eu acredito que, nesses casos, o melhor caminho é você ouvir a população. Então, eu acredito que o melhor caminho para o Brasil seria haver um acordo, né, das instituições, do Congresso, para aprovar a emenda constitucional do deputado Miro Teixeira e nós devolvermos à sociedade o direito, né, que ela tem de apontar os rumos de solução dessa crise através de eleições diretas antecipadas. As eleições indiretas pelo Congresso poderiam, na sua avaliação, ainda fomentar mais a crise? O Congresso, como boa parte da classe política, hoje tem um problema seríssimo de legitimidade, de confiança. Então, eu não tenho dúvida que um presidente eleito pelo Congresso pudesse ter uma situação um pouco melhor do que o presidente Temer, mas também teria muitos problemas. Então, realmente, o melhor caminho, né, para o país, falo aqui na condição, né, sem juízo de valor, é realmente a gente fazer um entendimento com eleições diretas, porque é pela democracia que a gente vai encontrar saídas para o país. Prefeito, nosso tempo se esgotou. Já? Já. Foi muito rápido. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Espero que volte. Vamos continuar daqui 1 mês, 2 meses, voltamos aqui e continuamos essa conversa que foi muito proveitosa. Olha, Ricardo, foi muito positiva, foi um prazer estar aqui com você discutindo os problemas do Estado, do país, mas sobretudo falando sobre Niterói, a cidade que a gente tanto ama, né? Muito obrigado, Vinícius, por sua participação nesse programa. Eu que te agradeço, Ricardo, prefeito, estou às ordens. Obrigado a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Eu espero você. Obrigado e até lá.